Banner, Janaína chegou. Gente, esperar só mais um pouquinho, entrar um pouco mais o pessoal, que hoje, apesar de com brinde, apesar do tim-tim, nós que costumamos o máximo possível fazer lives leves, acho até que combina. Oi, Janas. Mas hoje o tema é um pouquinho mais pesado, né? Então, a Edneia, esperando, chegou a poderosa. Bom, então acho que vamos chamar. Olha, gente, que honra! O Atílio, querido meu amigo que está aí, é o cônsul da Itália em Florianópolis, estava nos assistindo. Ui, cheguei a me engasgar. Atílio, um abração para ti, quero deixar um beijo para ele. Oi, minha amiga querida. Oi, tudo bem? Boa noite. Tá linda? Pô, eu, né? É, Eu. claro, sempre. Boa Tem noite. alguém, tem alguém dizendo que não tem link, gostaria de assistir. Bom, depois. Agora sim. Oi, estava se organizando ali. Oi, eu quero dizer, ó, a minha presidiva Morgana linda. Quero dizer para Rafa de Porto Alegre que me perguntou cadê o batom vermelho, né? Como a gente vai falar de um tema hoje um pouco mais, ó, a Jana também, um pouco mais pesado. Eu não consegui botar um batom vermelho hoje, então eu passei uma sombra vermelha, tá? E o óculos é vermelho também. Mas o batom hoje não. Sabe quando tu tem um bloqueio psicológico, Dani? É uma Tu coisa. sabe, ó, e o meu sempre cai esse sem vergonha, tu chegar e ele cair. Ai, Sabe que eu pensei a mesma coisa, eu ia botar um marronzinho. Mas hoje, esse assunto mexe tanto que eu digo, hoje é de guerra, é de tigre, é de osso, é de vermelha. É que a leoa aqui, né, é uma coisa meio belicosa às vezes. sim, é que eu sou virginiana, entendeu? Então Eu sei, eu eu não. Eu passei o batom clarinho, assim. Eu fiz o resto nas outras partes. Mas o batom vermelho hoje não rolou. eu uso por nós duas. Sabe que um dia, não por acaso, eu recebi de uma pessoa uma música que me marcou e é uma música que me acompanha até hoje, que é Tigresa, do Ah, Caetano, né? Eu sim, disse, a tigresa sempre com as unhas, né? Afiadésimas. Não é por acaso. nada é por acaso, né? Amada, antes da gente começar a entrar no peso de fato, fazer a introdução, apesar dos pesares, apesar dos assuntos difíceis, a gente continua sempre brindando a solidariedade feminina, a sororidade e ao auxílio umas das outras. Então, vamos começar com o nosso eterno brinde ritualístico inicial? Tchim, tchim. Um brinde às mulheres, à amizade, ao auxílio que umas podemos dar às outras dentro do possível. Isso aí. Sim, Tchim, sim. tchim. Saúde. Hoje eu escolhi um vinho verde. Eu acho que eu prefiro coisa mais suavezinha. Mas vai lá. Ah, eu peguei um colheita tardia, tá bem bom, bem geladinho. E bem docinho. Bom, posso introduzir que depois a senhora tem mais dados do que eu neste campo, né? Isso. A gente estava comentando, pessoal, que a gente sabe, né, que infelizmente hoje em dia violência doméstica ainda é uma realidade. É. Apesar de todas as conquistas, apesar de todos os esclarecimentos, apesar do tanto a gente trabalha igualmente, muitas mulheres ganham mais que os homens, isso não é condição, não tem classe social, não tem nada. E como a gente vinha falando, na última live eu até disse, no isolamento,
os padrões relacionais se agudizam, ou seja, tudo fica mais agudo, o que já é pré-existente. Com certeza, os casais convivendo, os que já tinham essa tendência, ou já existia um grau de violência doméstica, também ampliou. Isso é o que eu ouço nos meus grupos de psicólogas, grupos de sexualidade, grupo de mulheres. Queria saber de ti, né? Que tu, a Maiaja, a gente, assim, ó, essa é a pessoa exata para a gente falar sobre violência doméstica, porque ela é super engajada na causa das mulheres, ela estuda, ela se envolve. Então, assim, eu me sinto até mais com a vontade para te entrevistar hoje, porque tu tens muito mais atuais do que eu. Eu dou alguns pitacos na parte dinâmica e emocional. Mas eu quero saber o que que tu tem ouvido. Nos bota por dentro da situação atual. O André, o Dario. Então, Dani, primeira coisa, né, que eu tenho falado bastante quando me perguntam, enfim, que a violência doméstica, ela não é um fenômeno, digamos assim, agora com a Covid-19, né, como tu bem Uhum. falaste. Ela sempre existiu, né, ela é uma criação, infelizmente, é uma criação dos homens, decorre muito do machismo que a gente tem na sociedade, né? Isso também eu acredito, a gente separou para que você possa falar também essa parte, mas eu vejo da parte do feminismo que eu estudo que, né? Eu vejo que como tem aquela parte do machismo que os homens são ensinados a ver as mulheres como objetos e não como pessoas, né? Então, na medida em que a mulher não quer mais, como que o que é meu não me quer mais? Isso Uhum. dá digamos assim, um choque, né? Dá um bug. E ali eles começam a ser violentos. A gente tem esse problema do machismo, que é uma questão enraizada na sociedade, a ausência de uma educação de gênero efetiva para se entender que não é porque meninos têm pênis e meninas têm vagina que isso vai determinar, né, a menina lavar louça e o menino jogar futebol, Uhum. por exemplo, né? Uhum. Isso é um fator que prejudica. Outra situação, por exemplo, né? Nos Vamos últimos. fazer um parênteses nisso, então, para a gente ir Claro, entrando. claro, Porque pode. eu vejo, eu noto algumas coisas que eu não sei se eu sou tão cabeça, às vezes, aberta, que até os homens que convivem comigo, eles têm que, às vezes, ser meio no chapuletão, assim, o que... Mas eu tenho visto, por exemplo, na geração dos meus pais, Uhum. tá? Bom, era, sim, senhor general. Ai, não, homem e mulher era tudo muito diferente. Engraçado que eu já fui criada aprendendo a fazer curso de tiro com 18 anos, eu tinha que fazer, né? Eu tinha que ser a fodona computadora dizer. Mas É vaca assim, na bota essa mulher. É vaca em vaca na tudo bota. que puder. Uhum. Mas assim, falando sério, uma coisa que eu venho me questionando, eu jurei que eu ia ficar quietinha, Mai, que eu não ia polemizar, mas é mais forte que a baixinha que tem que latir, né? Tudo pincha. Mai, negócio é o seguinte, o que que eu tenho visto? O que tu falou eu acho muito importante. Claro, existe uma questão histórica. Eu lembro que eu fui dar uma palestra sobre o prazer feminino e eu comecei lá na época das cavernas, que o homem não sabia que ele tinha participação na criação. Aí a gente vem vendo antropologicamente, quando ele vê que os matinhos botam os filhotinhos na barriguinha da fêmea, tudo isso a gente entende, a gente sabe. Só que o que eu percebo às vezes é um movimento nosso, de nós mulheres, a gente está muito a milhão. Eu noto que, no geral, nós estamos nos desenvolvendo. A gente tá, eu vejo mulher eu querendo estudar, querendo crescer, querendo ter voz, querendo produzir, empreender, e eu vejo os homens meio perdidões. Era só isso que eu queria ressaltar do que tu falou, e eu vejo no consultório muito. Os homens veem assim, ah, é? E agora para que lado eu vou? E a gente lá, galopando, É. né? Mas, sim, mas daí era outra situação, né? O que que acontece? Nos últimos 50, 60 anos, por exemplo, no desenvolvimento da educação das mulheres, a gente teve muita coisa.
né? As mulheres, depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres veem que aquela situação de ficar em casa, dona de casa, com todos os eletrodomésticos, enfim, aquilo já não é mais suficiente, porque elas tiveram que ir lá atrás e lutar na Segunda Guerra. Então, elas não querem mais, porque elas viram que elas podem mais. E dali em diante, a coisa vai se desenvolvendo. Claro, mulheres de classe média, porque se a gente faz um recorte de raça, para as negras sempre foi assim. Elas sempre trabalharam, né? Desde a escravidão e depois que foram da abolição. E então, assim, as mulheres vêm como, bem como tu falaste, elas vêm numa crescente. E o homem? A educação dos homens não mudou. O que que acontece? O homem é criado para ser o provedor. Daí, digamos assim, na sociedade hoje, pode acontecer da mulher ganhar mais que o homem. Pode acontecer do casal se estruturar e entender que naquele momento não é adequado que o homem volte para o mercado de trabalho, que ele fique em casa, em contrapartida, a mulher vai trabalhar, porque a mulher está ganhando super bem. Não tem problema nenhum nisso. Mas daí, às vezes, os homens dão uma bugada porque eles não foram criados para isso. E daí entra todo aquele trelelê, a família começa a falar, a família da mulher critica, a família do homem critica. Então, quer dizer assim, só uma breve introdução, né? Aqui, ó, a Filipa botou, ele falha como provedor e fica mais violento. Em alguns casos, sim, realmente. Então, tem os dois lados. Um que ele sofre o preconceito, ele e ela, porque se o casal tá de boas, né, Dani? E o outro Não, casal, ninguém tem a ver com isso, mas vai contra toda uma estrutura, né, social. exato, e patriarcal. E de outro lado, tem aquela coisa assim, a frustração vem, ele não sabe lidar, ele desconta na mulher. Então, a gente precisa ter essa mudança. Desculpa, a Mumu quer participar aqui. Ó, a Jana botou, verdade, não é macho o suficiente. E é bem isso. O que a gente escuta? Não é macho o suficiente para sustentar a casa, não é macho o suficiente para sustentar a família. É um preconceito, né? E isso pode trazer uma violência também. E pode trazer um problema dentro da família, por conta do quê? De uma estrutura, a opressão machista causada no homem. Por conta de uma estrutura que a gente por conta de uma estrutura que a gente tem, que é antiga e que não foi modificada. E se tu for ver, as pessoas se negam, muitas delas, a modificar. Então, e não digo assim pessoas mais velhas, tipo meu pai e o teu pai, Dani. Pessoas novas se negam a dizer ou a aceitar uma educação de gênero na escola, que não é nenhuma questão muito. Não vai se ensinar nada estrombólico, né? Mas, por outro lado, também o inverso, né? Porque tem casais que permanecem, inclusive o homem provedor em casa e a mulher, não, nós queremos que tu fique em casa e cuide dos filhos, ou a mulher trabalhe e o dinheiro da mulher é para os alfinetes, que nem minha avó dizia, ou coisa assim. E também, independente disso, porque daí gera outra versão, que é assim, bom, eu sou o proprietário dela, que também agora eu sustento, eu banco e tu tens que me obedecer, tu é minha propriedade, é quase como se assim, eu te comprei. E se eu te comprei, eu posso fazer o que eu quiser de ti. Que é o Exato. inverso desse exemplo que tem, mas que o fim das contas é o mesmo que é uma. Porque o homem que é violento, ele não consegue ver a mulher como um ser, o ser que sente dor, o ser que sente emoções. Ele vê como um objeto à mercê dele. Isso, exatamente. A gente não é daí, no ramo do direito, a gente diz o quê? A Jana botou aqui muito bem, se acha o dono da porra toda, é verdade. No direito, a gente diria o quê? Que a gente não é vista como sujeitas de direito. Nós somos objetos de direito, mas não sujeitas de direito, né? E isso é muito importante, Dani, que tu falaste,
porque isso é uma forma de violência doméstica, a questão da violência financeira que a gente chama, né? Ou seja, como é que começa a conversa? Não, meu bem, eu ganho pelos dois, porque tem duas, sim, toda versão tem duas situações, né? Ó, a Michelle botou aqui, a violência decorre do status do possuidor, é verdade. Então, assim, tem aqueles casos que o casal conversa e entende para a mulher ficar em casa. Não tem problema. A mulher escolheu ficar em casa. Tem aquele outro caso que inclusive, eu tive uma situação no escritório antes da Covid ali, que a gente estava conversando e ela disse assim, mas por 25 anos eu não trabalhei, porque ele me dizia o seguinte, ó, não, por que tu vai trabalhar fora? Eu te dou tudo. Fica em casa cuidando dos nossos filhos. Por que tu vai sair trabalhar? Cada vez que ela tentava, por exemplo, fazer uma faculdade, fazer um curso, ou mesmo arrumar ele ia comendo ela pelas beiradas, né? E podava ela. Então, o que era? Né? Ele sempre condicionou ela a viver na mesma situação de dependência econômica. Isso é uma forma de violência doméstica. É importante porque às vezes a mulher está naquela situação e ela nem se dá conta. Porque às vezes ela pensa assim, ó, como é que eu vou sair de casa? Eu vou ir para onde? Eu vou me sustentar como? Eu vivi a vida inteira às custas desse homem. E agora eu vou fazer o quê? A Carla botou aqui, eu penso que não é questão de opção. Muitas vezes pode não ser questão de opção. Em pleno 2020, tem muita mulher que não tem como optar, não mesmo. O cara diz é isso e é isso, né? Eu estava tentando aqui, quando tu começou a falar da violência em função do dinheiro, e realmente eu dei uma olhada hoje antes de vir, eu peguei alguns pesquisadores da área, né? Mas da minha área, da psicologia, que ele queria casar com as informações do direito. E eles citam muito cinco tipos de violência, que são justamente a física, que é a que é mais visível a olho nu, mas a psicológica, essa eu vejo muito no consultório, a moral, a patrimonial e a sexual, né? Que chega a ter um abuso sexual dentro do próprio casamento. Dani, e só fazendo um parênteses, tá? Tem muita gente que não me conhece e pergunta para pessoas que me conhecem se eu apanhava em relacionamentos anteriores. Gente, não é porque as pessoas falam sobre as situações que elas já apanharam. E de outro lado, é muito importante esclarecer que violência doméstica não é só apanhar, né? Então, assim, ó, semana passada eu participei do segundo encontro das mulheres advogadas da região sul. E uma das palestrantes falou uma coisa muito interessante, e para mim foi assim o top do encontro, né? A violência psicológica, ela é uma das piores, porque aquilo vai te marcando de uma forma. A Jana botou aqui tortura total. É uma tortura total, porque assim, ó, ela começa devagarinho. Ela começa devagarinho e ela vai indo, Dani. Tu sabe melhor que a gente, né? Então ela vai indo e aquilo vai te corroendo, né? Tanto é que essa mesma palestrante disse que hoje em dia a gente fala numa anestesia relacional. Então, por que, por exemplo, mata dia após dia? É verdade. Às vezes tu vai indo, de repente, terminou o amor. Como terminou o amor? Se terminou o amor, não era o amor. Cara, mas olha quanto essa mulher aguentou, quanto essa mulher foi levando por uma série de situações, por conta da família, por conta do filho, por conta da dependência econômica, por conta de gostar daquela pessoa. Sei lá, a mente humana, né, Dani? Eu acho que ela é muito complexa.
Mas Mas vou te interromper um pouquinho, mas assim, ó, o agressor, só complementando, ele não chega apresentando a carteirinha de agressor. Uhum. Ele chega extremamente sedutor para aquela mulher que ele quer conquistar. E eles têm, porque assim, ninguém se apaixona por ninguém por acaso, gente. Aí tem todo um estudo do porquê as minhas deficiências. Chega a soltar, ó, a máscara. As minhas deficiências, a minha parte mais doentia, vai se conectar com a tua mais doentia, a minha mais saudável se conecta com a tua mais saudável. Assim se dão as relações. E geralmente o sedutor, né, o homem mais agressivo, ele também já tem um olhar assim, se a mulher tem alguma vulnerabilidade, que todas temos alguma, ele É. vai reto naquela vulnerabilidade, ele entra direto, ele seduz, muitas vezes chega encantador, e o início, mesmo já em relacionamento, não vai ser assim, ó, tu não vai sair porque eu mando em ti, jamais começa assim, assim já é o fim. Ele começa dando uma conotação de cuidado. Não, fica em casa porque eu cuido de ti. Uhum. Não, tu não vai usar essa saia curta? Não é que eu não goste, que eu tenha ciúme, é que eu não quero que tu te exponha. Eu só estou te cuidando. É. E vai nessa nomenclatura de cuidado, até que ele começa a mostrar as garras e mostrar que o que ele chamava de cuidado é pura posse. E muitas vezes, quando a mulher se dá conta, ela está cerceada, porque a tendência é isolar da própria família, dos amigos, tira do trabalho, ou seja, vira um objeto no domínio total dele. Né? A pessoa às vezes fica sem recurso nenhum. Eu não sei se tu vê isso que chega no teu escritório nesse ponto. Eu imagino que chegue no ponto já estourando a bomba, né? Não, na verdade, Dani, muitas chegam nesse ponto dessa anestesia do Uhum. relacionamento, de não conseguir. E é por isso que a gente diz, né? Final de semana eu gravei um vídeo, por exemplo, para uma campanha institucional que a gente está fazendo na Comissão da Mulher. E tem várias colegas aqui da Comissão da Mulher participando. E eu falei justamente disso, né? Que a gente não deve julgar. Michele Monhon tá aqui e também disse que a gente não deve julgar. Porque quando a gente está nessa fase que tu falaste, o cara vai indo, vai te cercando, te cercando, te cercando, te cercando, te cercando. E tu fica nessa situação da anestesia do relacionamento. Gente, é muito difícil. É muito difícil. É como se tu tivesse assim, ó, sabe, sabe aqueles sonhos que tu tá no meio do oceano e tu tá com a água aqui assim, ó, e não tem nada para ti se apoiar. Tu vai fazer o quê? Como é que tu vai se salvar daquilo ali, né? Não tem, não tem, Como porque se assim, não existisse outra saída. e outra, como tu falou ali, como o cara é sedutor, para a família ele é a melhor pessoa do mundo. Muitas vezes também tem isso. E daí assim, tu passa por louca, Luca. tá? Porque como é que tu vai deixar o fulano? Ele é um amor. Ele é um amor, ele é um querido, papapá, papapá. Então, assim, ó, é muito difícil. Eu sempre falo, quando eu falo sobre violência doméstica, quando eu trato da violência psicológica, claro que eu não sou uma expert, né? Mas eu sempre digo, Travou. ah, voltou. Mas Oi. O teu vídeo tá travando. o meu travou. Deixa eu ver É, se eu tô com Wi-Fi. Pera lá. Não, não tô com Wi-Fi. E agora? agora acho que melhorou. Tá me Tá. escutando? Tô, Tá, agora tranquilo. tá. Então, assim, Dani, é muito complexo e por isso que a gente diz para não julgar. Porque, assim, é difícil para a mulher romper o ciclo da violência. Hum. É muito complicado, né? Se tu quiser falar a respeito até. O cara... Ó, a Morgana está ótima. O cara é sedutor, então,
Para a família, os amigos, normalmente, ele é um fofo. Então, o que que tu tá E aí fazendo? entra uma coisa que aí eu não adianta, eu preciso da minha visão sistêmica só para dar um adendo, que é assim, ó, a gente, é como eu disse, aquele sedutor vai olhar a fragilidade daquela mulher e a fragilidade daquela mulher vai se encantar pela força que aquele homem mostra. Nunca é por acaso. E os casais adoecem juntos, né? E aí uma parte da dinâmica também é que, como tu falou dessa anestesia, porque chega uma hora que num caso de agressividade, o cara não diz assim, ó, eu tô te tratando mal porque eu sou mal. Tu é louca que tá te insurgindo contra mim, que sou teu protetor. Tu que tá me provocando, fazendo tudo errado. E a mulher chega num ponto, muitas vezes, e é a dinâmica dos casais, porque o casal está doente neste caso, a gente não pode falar da doença de um, que a mulher começa a se questionar. Eu tô louca? Será que eu tô? Às vezes ela tá levando lambada e pensando, será que era para ser mesmo? Porque perde-se a noção. E uma tendência também é a mulher acabar protegendo, até por vergonha da situação. Para mim, travou o teu, Mari. Para ti, travou o meu? Voltou? Voltou. Só para concluir, por vergonha da situação, por dúvida, será que o que eu estou vendo é o que eu estou vendo? Porque ele é tão bonzinho com meu pai, com a minha mãe, e ela acaba não contando quem ele é dentro de casa e que acontece essa situação que tu trouxe, que como assim? Todo mundo acha ele tão legal, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Então tem tudo isso que vem junto. Não, Sim. por isso que eu digo, né, da questão da gente não julgar, principalmente, porque tu nunca sabe o que que aquela mulher tá passando. E, e outra situação que o agressor, principalmente da violência psicológica, ele usa muitos filhos também, né? Ele usa muitos filhos. E para Vou que colocar o contra e vou deixar vocês sem nada. São duas frases típicas. Te tiro os filhos e deixo vocês na sarjeta, né? então assim, ó, quem tem filho sabe quem é mãe, né? Estamos na Semana das Mães e quem é mãe sabe. Cara, não tem covardia maior do que o cara te dizer, mas tu vê, é pelo fulano, é pela fulana. Tu vê, o fulano fica muito melhor quando a família tá junto. E Sim, como se. Aí deixa eu fazer uma adendo da minha parte, né? Como se nós temos que ficar junto pelo bem dos filhos. Gente, milhares. Deixa eu reforçar isso. Milhares de pesquisas confirmam para o alívio de todos que se culpam, muitas vezes por uma separação, porque a gente se culpa, eu me separei, eu também carrego, não pense, eu sou humana. Então, assim, mas é importante a gente saber que não é uma nem duas, eu não posso nem citar fontes de quantas pesquisas já foram feitas dizendo que entre os filhos viverem a angústia de um lar com maltratos ou com gritos, ou simplesmente, às vezes, não precisa nem ter tudo isso que a gente fala, uma situação tensa, de ver que é fingida aquela relação. E o trauma da separação, porque sim, é um trauma, sempre vai ser. Não tem como não ser. Mas entre esse trauma da separação ou o trauma, principalmente no caso de violência, 1000 vezes o da superação é isso. É muito pior para os filhos viverem, verem os pais em maus casamentos. Eu preciso reforçar isso antes da gente continuar. tá, Mas são usados principalmente pelos homens. muito usado. Eu acho assim, ó, é horrível, porque isso é uma tortura psicológica muito grande. Porque quando tu se separa, tu já vive naturalmente o luto daquela família, né? É um luto, porque ninguém casa pensando em separar. É um dado de realidade. Daí tu vive o luto, né? Daí tá. Tu tá começando a se. O cara começa que tu saiu da situação de violência, tu tá se recuperando, tu viveu, saiu da situação de violência, tu passou o luto, e daí o cara
começa a insistir de novo, né? E daí a gente entra naquela situação que a gente até conversou antes da live, enfim, que nós estávamos preocupados como é que nós íamos fazer sobre esse assunto, né? Entra com medida protetiva. É, muito tenso. Entra com medida protetiva, não entra com medida protetiva, né, Dani? Só um adendo, tem uns que dizem, não chega nem assim, ó, se tu, depois que sai, quer voltar, assim, se tu me largar, eu te mato. E literalmente o cara já caga a pau, às vezes, para matar é isso. E as mulheres têm medo, medo pela sua vida e dos filhos. E aí que eu disse, mas e aí, como é que se orienta o mulherio? Agora eu quero saber da parte legal, da parte concreta disso tudo. Só antes disso, Dani, tu sabe o que eu acho mais difícil? É a mulher, o que eu acho mais triste, na verdade, é que a gente está em 2020 e muitas mulheres querem se separar e não conseguem se livrar. Desculpe a palavra, né? Mas não conseguem terminar aquela relação porque o cara não há o que ataque, sabe? Vou dar 3 exemplos, sabe? Nós estamos em isolamento social. Eu atendi eu conversei com 3 mulheres. A primeira delas terminou um relacionamento, um namoro, né? Mas moraram junto um tempinho e tal. Ela me disse que tinha medo, porque ele fez ele praticou violência moral com ela, ele expôs ela na internet. Ou seja, isso é um tipo de violência moral que a gente tem que ter cuidado. Semana passada a gente falou. A gente falou sobre um assunto mais leve, mas a gente tratou sobre a questão da internet, né? Então, com relação a ela, o que eu disse para ela? Eu disse, tu precisa de medida protetiva? Ela disse, não chego a necessitar de medida protetiva. Eu orientei ela que nós temos a delegacia online, que para quem não precisa de medida protetiva, pode fazer boletim de ocorrência via online. Não precisa ir lá na delegacia física, na DEAM e tal. Faz online. Por exemplo, eu, Daniela, se Deus me livre, eu estivesse sofrendo alguma coisa assim, eu mesma entro, ou eu posso pedir, tipo, eu tô insegura, eu tô frágil, eu já penso sempre na parte emocional da coisa, né? Claro. E o advogado é a Maiaja. Eu posso pedir, Maiaja, pelo amor de Deus, ou no caso seria Ana, pelo amor de Deus, uma de vocês faz para mim, ou eu, Daniela, teria que fazer? Deixa eu entender como leiga agora. Sim, o ideal é que tu faça, porque tem que ter os teus dados pessoais, tá? A gente fica imaginando que a mulher não consiga às vezes, nem pensar nesse momento. Isso, então que nem com relação a ela, o que a gente fez, né? Eu disse para ela, vamos entrar juntas. Ela acessou, eu fui dizendo para ela onde é que ela tinha que ir e foi indo. Ela fez o boletim por ali, né? Eu disse, se tu precisar de medida protetiva, daí é diferente. De segunda a sexta-feira, das 2 às 7 da noite, vai na DEAN. Onde é que é a DEAN? Sabe o campo do quartel? Sim. Onde Do lado do campo, isso, do lado do campo do quartel fica a DEAN, Delegacia Especializada da Mulher. É ali. A mulher que precisa de medida protetiva, se for das 2 da tarde às 7 da noite, agora nesse período de isolamento social, vai ali na DEAN, tá? E se for em outro horário que aconteça a agressão e ela precise, digamos, às 6 da manhã, assim, porque eu imagino que madrugada, então meia-noite é o pico. E aí? Onde essa pessoa vai? Deu trelelê de noite. Vai na DPPA, Delegacia de Pronto Atendimento, descendo o Colégio Bom Conselho à direita. Vai lá. Eu tive uma ideia, Mai, eu posso te pedir agora online, só para não esquecer depois. Claro. Se tu puderes, ou me mandar, ou eu deixo na responsabilidade da Jana Poderosa, que faz os cards, já entrou para o time. Ela podia fazer um cardzinho informativo de tal a tal horário, com medida protetiva, sem medida, um informativo para deixar não só nos stories,
Eu, particularmente, acho que isso é uma informação de deixar Ótimo. permanente na página. Não sei o que Isso, vocês ótimo. acham, gurias, mas esse tipo de informação, Jana, tu aceita? Jana Castro. Ó, já mandou o coraçãozinho. Ela aceita, faz sim. Eu não estou Então, assim, enxergando. Dani, essas informações são bem importantes, Muito importantes. né? Porque o que que a mulher vai fazer, né? Faz um desses passos, né? Hum, Qual é a minha opinião, não por eu ser advogada, mas por experiências que eu já tive Ia falar o que eu ia dizer. Chame trabalhando. sempre uma advogada. Uma advogada, um advogado de confiança. Por quê? Porque normalmente isso aí vai virar processo, né? Então, assim, se você precisar de medida protetiva, é bom que você tenha uma pessoa, um advogado ou uma advogada da tua confiança lá na delegacia, né, para te acompanhar, até mesmo para te acolher, para te apoiar, para ver o que que tu precisa, porque assim, ó, é um momento que a mulher vai estar fragilizada. Muito verdade. Normalmente, quando acontece isso, a mulher sai correndo de casa, gente. O que ela mais precisa neste momento é colo. É acolhida, é alguém pedida, porque a mulher já estava nessa anestesia. Está É, saindo de casa desde debaixo do maior mau tempo, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer com a vida dela. E ela chegar numa delegacia e se expor, por mais que seja da mulher, que seja acolhida, mas ter alguém por ela. E por isso essa questão, advogada, o advogado de confiança. é, Alguém que não saiba que está ali, tipo assim, ó, eu tô cuidando de ti. Gente, vocês são muito psicólogos. é, Muito, porque nessa hora é a mão do advogado levando e dizendo, eu tô aqui contigo, e que faz metade do caminho. é. Porque assim, ó, Depois que ela normalmente a Morgana botou ali, chama advogada que é mais fácil a conversa. É que assim, ó, por exemplo, a gente, né, Dani, a gente vai escutar o que que ela vai dizer normalmente. Normalmente, assim, se nós fizermos uma enquete aqui rapidinha, quantas de... Quem aqui que está acompanhando a live das mulheres que nunca sofreu violência doméstica? Erga a mão aqui. Erga a mão. Porque assim, gurias, violência doméstica não é só do parceiro. Se o papai reiteradamente te atinge, te ofende, vai no teu psicológico para te detonar. tem violência doméstica. Ou É, se tu vê o pai praticando contra a mãe, gente, vocês não esqueçam, a mulher que está sofrendo violência, o filho também está sofrendo. é, exato. Claro. Se o filho reiteradamente xinga a mãe, menospreza a mãe, tu não sabe nada, tu é uma anta, tu não presta para nada, porque tem filhos que dizem das mães. Isso também é violência doméstica. Isso Ai, tudo é só importante. fazendo assim, ó, filho é o filho, mas ainda mais o filho homem que se identifica com aquele pai. Os filhos Uhum. que veem o pai o tempo inteiro desqualificando a mãe, tu é burra, tu é uma incompetente, tu não sabe falar, vamos, larga meu sapato agora. Isso que a gente vê toda hora. Os É, filhos vão repetir, muito provavelmente, este padrão de conduta com esta mulher e com as suas futuras mulheres, porque a gente não pode esquecer que, muito provavelmente, eu vejo duas situações. A primeira, o agressor é alguém que veio de um lar em que ele foi agredido ou que vivenciou agressão. Segunda, menos frequente. O agressor é aquele que foi muito estimulado, era o reizinho na sua casa, e é outra, muito mimado. E quando casa, sabe o filhinho de papai típico, que pode tudo? E quando casa, ele continua querendo ser o filhinho de papai, eu posso tudo, Deus me livre e guarde. A filhinho de mamãe, gurias, não peguem já. Mas ó, é aquele, Deus me livre, gente, cruz credo, que é aquele que vai repetir. Então, assim, ó, a minha família me serviu, eu sou um mimado, eu tenho que continuar sendo servido na família atual, ou eu vou ter birra que nem nenê. E nenê faz birra e joga tudo nas paredes,
No caso, esse nenê grande tá jogando a mulher na parede quando não faz o que quer. São os dois perfis, né? Mais frequentes. O mais frequente ainda é o que foi agredido. Mas existe esse segundo que a gente esquece de falar. É. Não, e é importante isso que tu falaste também, porque assim, ó, é a questão da voz da autoridade, né? Porque o menino, principalmente, vê o pai tratar a mãe de uma forma. E ele vai repetir a conduta. E aquela mãe, e aquela mãe que já está num sistema de violência, ela está tão fragilizada que ela já não consegue. Isso, ela tá. Se tu olhar, isso. É bem isso, Jana. Leitura corporal, Dani, leitura corporal, né? Tu olha. No corpo, a gente vê na expressão no olhar, aquele corpo que elas entram com medo, eu tô certa, eu tô errada. E aí eu preciso fazer mais um parênteses da minha parte, que é assim, ó, qual é. Porque a gente está chegando, assim, ó, já chegamos que ela conseguiu chamar advogado para a delegacia. Ok. Mas o caminho para chegar até lá, porque às vezes não vai me dizer que é um surto do cara, uma tunda, ela foi. Isso é quando a mulher ainda está muito saudável, ela consegue. Mas em geral só existe um caminho terapêutico que eu conheço para poder que essa mulher tenha força para sair disso, que é o caminho do reforço da autoestima desta mulher. Sim. Porque se tu diz para ela, minha filha, agora te deu, vamos correndo, ela até vai contigo, mas daqui a pouco ela não consegue manter, ela não sabe o que fazer, ela fica zonza e ele é o protetor dela e vai lá e leva, ou ela tá com medo e vai lá e leva. E tu sabe que o homem daí diz, bom, se já foi até a delegacia, voltou, não deu nada, né? Então, o reforço, eu sugiro que a gente trabalhe muito a autoestima dessas mulheres, para que elas tenham a força de ver que não são elas que estão malucas, que a atitude está acontecendo mesmo, que isso não é o normal e que uma coisa que elas não veem, existe vida fora desse casamento. Fundamental. Fundamental. Porque tem homens que chegam a dizer assim, ó, tu acha que alguém vai te querer com 2, 3 filhos? Ah, Para uns mulherão lindo, tu acha que alguém vai te querer? eu já ouvi de algumas mulheres com dúvida. E eu vou te dizer uma coisa, esse tempo eu estava conversando com uma pessoa, conhecido meu, e ele me disse, olha só, eu tentei namorar, eu tenho filhos, esse mito eu vou ter que estar derrubando. Eu já tentei namorar uma mulher que não tinha filhos e ela não entendia a minha relação com os meus filhos. Hoje, eu só quero namorar outra mulher, eu construir vida com uma mulher que também tenha filhos. Porque eu vou conseguir entender os dela e ela entender os meus. Claro. Então, as mulheres criam esse mito, eu tenho filho, ninguém vai me querer. Eu acho que para mim essa é uma das últimas dificuldades. Eu posso ter outras, mas não é essa. Mas Da eu minha digo, vida pessoal, que muito que mas eu digo que tem homens que dizem isso para as ex-mulheres. Porque dizem, isso porque também é uma não forma de tem violência. mulheres o contraponto disso, porque os homens usam. Tu tá feia, tu tá velha, Tá com duas gorda. crianças, tu tá gorda, essa é mortal. É. Tu tá gorda e tu tá velha, querer acabar e com filhos, ninguém mais vai te querer. E existem mulheres muito bonitas. Independente de cada uma tem o seu tipo de valor, né? Mas elas acreditam nisso e aquilo e o medo que muitas têm de ficar sozinhas. Acabam se sujeitando, sem falar o histórico de cada uma. A gente vê, já vi muitas vezes que passaram uma infância tão sofrida que elas não conseguem reconhecer o tamanho desse sofrimento. Pelo menos eu tenho alguém, antes eu não tinha ninguém. É. Então a gente consegue ver assim, ó, um caleidoscópio de histórias. Tu sabe que eu e a Morgana, no início do ano, bem no início do ano ali, nós fomos na Rádio Ghost para falar justamente sobre violência doméstica e não, no início do ano não, no final do ano, porque agora o tempo tá tão, Não sabe mais. a gente está perdida, né? Mas nós fomos para conversar a respeito de um caso, aquele caso de Venâncio Aires, que a moça levou 7 tiros e disse que ela era culpada, enfim. E daí
uma das coisas que eu falei, e eu sempre digo, Dani, que quando eu falo sobre isso, né, que é muito importante que a mulher tenha uma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Ó, a Jana disse, amiga, foi em março. Tá, eu tô perdida, Jana. Mas eu acho fundamental. Por quê? Porque quando a gente sai do relacionamento violento, né, você tá tão destruída, você se sente tão lixo. Por mais que você seja linda, por mais que você seja um padrão de beleza que a indústria da moda vende, ou que o patriarcado tenha feito, enfim, tudo, você se sente um lixo. A verdade é essa. Então, assim, é muito... Eu saí de uma separação e a gente sabe que mesmo sem ter violências, mas aquele olhar, aquele comentário, se a gente já sai se sentindo a culpa do fim. Imagina, eu fiquei pensando nessa mulher que passa tudo isso que tu está trazendo. Não, sai. Vai por mim, Dani. A gente sai se sentindo um lixo. Tu sai se sentindo assim, ó, a pior pessoa do mundo. Então, é fundamental. A questão da terapia é fundamental. Porque só uma pessoa especializada vai poder te ajudar, tipo, como se fosse um espelho, para te dizer assim, alô, vamos se enxergar? Vamos se enxergar? O que o teu ex te disse até agora não corresponde à realidade. É uma distorção da realidade, enfim, né? Para te poder sair, se limpar daquela coisa da violência e seguir adiante. Isso é muito importante, porque agora, por exemplo, né, trazendo nosso tema de Covid, a gente está todo mundo em casa, né? E para separadas, ó, a Jana, terapia é vida, eu concordo. E nós estamos em casa, enfim, todo mundo em processo de, como você falou, né? Agora as situações cada vez mais vão ficar como se a gente tivesse uma lente, né? Exatamente, uma lente de aumento, tudo fica muito mais intenso. Isso. Então, assim, é o momento, inclusive, para isso. Por que que desde o primeiro tintim eu digo para todas, gurias, se arrumem, né? Se gostem, querem se maquiar, se maquiem. Para ficar em casa, é para ficar em casa. Sábado eu postei uma foto, umas 3, 4 me disseram assim, me perguntaram onde é que tu tá indo. Quase que eu disse em lugar nenhum, o prefeito mandou ficar em casa. Loucas, nós temos que baixar a bandeira de Passo Fundo. Mas é isso, né, Dani? A gente precisa, tu precisa se resgatar. Como é que tu vai se... Cada um de nós tem essa maneira. Né? E é difícil, às vezes, tem horas, eu mesmo, que todo mundo brinca que meu otimismo é irritante, e tem horas que também eu canso, ando bem jururu, até tu falou isso, tu postou uma foto, eu repostei uma foto tua e tu uma minha, uma amiga que vou fazer um desafio para vocês, gurias. Pois eu vou ver quem tá aí, vou procurar, vou colar que uma amiga de Curitiba mandou para mim aqui. Poste uma foto bem bonita e me marque. Eu vou depois postar a foto e marcar ela. E quero ver quem de vocês aí eu vou marcar, quem eu conseguir lembrar. Quero ver quem aceita o desafio, porque vamos reforçar a autoestima umas das outras também. E vou te entender, Mari. Claro, achei ótimo, porque assim, ó, a gente precisa ter uma mudança, né? Porque alguns pontos não dependem. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Dani, porque eu ainda quero falar de um aplicativo muito legal. Uns 6, 7 minutos ainda. Tá. Ó, a minha colega Leonor está falando da alteração da Maria da Penha, que permite ao judiciário determinar aos agressores tratamento psicológico. Leonor, nós estamos com isso... A gente está com isso na pauta e a gente falou tanto, olha lá, a Dani também anotou que a gente acabou... Pergunta, vai lá, pode responder. Quero saber as alterações da Maria da Penha. Muito bem, obrigada. A gente acabou se passando. Deixa eu só continuar ali do outro ponto, tá? Que eu estava falando que eu me perdi. Porque eu vi ali, eu achei importante. Realmente, a Lei Maria da Penha, agora nesse período de isolamento, teve uma alteração muito relevante, né?
que vai determinar, que prevê agora que o Poder Judiciário pode determinar aos agressores que façam compulsoriamente o tratamento psicológico. Isso é um grande avanço, né, Dani? Porque Muito, não sabia disso. porque a gente discutiu bastante a questão do, mas ela voltou para ele e ela também, de repente, contribui nesse círculo da violência, né? E como a gente viu, como a gente falou lá no início, o homem, ele também é vítima, de certo ponto, desse machismo, né? Vamos digamos, trazendo lá para o infantil, né? Os meninos, eles também são vítimas do machismo, né? Muito para eles. Por exemplo, o meu filho, às vezes ele fala, não sei o que, eu brinquei lá, que nem com a prima, né? Ou com as amigas. Não sei o que. Hoje eu fui Quando ele era mais novinho, ele me dizia, hoje eu fui o irmão. Outro dia, hoje eu fui o papai. Cara, e daí qual é o problema? Sabe, a gente não pode sensualizar ou sexualizar isso. Né? O fato dos meninos brincarem com bonecas significa que lá na frente eles vão ser pais. E como E eles vão saber cuidar dos seus filhos e trocar a fralda dos seus filhos, como compete. Exatamente. Às vezes, quando eu peço algumas coisas para ele e eu falo algumas coisas que eu mando, ele fica bravo e diz assim: quando eu for pai, eu vou ser um pai melhor que vocês, porque eu vou fazer isso, isso, isso diferente. Eu digo, ótimo, a gente está em constante evolução e eu espero que tu seja um pai melhor mesmo. Agora tu vai fazer tua coisa. Então, assim, ó, a educação precisa mudar. E os meninos que viram homens sofrem muito com o machismo. As mulheres sofrem porque são vítimas. E porque o machismo mata. Quando eu digo, o machismo mata, às vezes algumas pessoas dizem para mim, tu tá exagerando. Mata, feminicídio, mata. Não é exagero. Esse aplicativo que eu vou falar, deixa eu só abrir um parênteses e dar oi para minha presidente, Cláudia Sobreiro, da Comissão Estadual da Mulher Advogada, que conseguiu entrar para olhar um pouquinho da nossa live. Ela estava num curso. Mas, assim, esse aplicativo que eu vou falar agora foi lançado hoje, é de uma startup acho que eles são de Curitiba. Quer dizer, eu não sei a cidade, o DDD 41, tá? A Gabi Zanella, que está nos assistindo, me passou. Eu achei o máximo. O que é o aplicativo, Dani? Tu acessa o site, faz o cadastro e para receber um botão de socorro. Então, assim, tu vai cadastrar. O Rodrigo Querubim está me respondendo, que é de Curitiba. Ele é o cara, com todo respeito, o cara é o cara que fez o aplicativo muito legal que eu estou divulgando. Já divulguei na Comissão Estadual da Mulher Advogada, na Comissão de Assunto, estou divulgando aqui. É muito legal, Jana. Então, assim, tu faz o teu cadastro ali para receber um botão de emergência. Então, dependendo da situação que tu tiver, tu seleciona no site, tu vai cadastrar 5 pessoas para receberem o teu socorro. Entendeu? Então, tu acionou o botão de emergência, que ele fica lá escondido, que é justamente, ele estava me explicando que é para, digamos, se o homem pegar o teu celular, ele não vai ver. Não vai saber. Ele disse para mim, é uma coisa machista, mas é para ser assim mesmo. Ótimo! É para defender a mulher. É um gênio. Ele é um gênio. Eu vou replicar isso 1000 vezes. Inclusive para empresas. Para ver se a gente acha um patrocínio para ele. E daí, se a mulher, tu tá na rua, tu tá em perigo, tu aciona aquele botão, na medida que ele te passou, né, o aplicativo, e as 5 pessoas que tu cadastrou vão receber o teu pedido de socorro e vão recebendo a tua geolocalização para poder te ajudar. Olha que coisa sensacional! Eu achei o máximo. Então, assim, a mulher apesar de todo esse trelelê aí, eu achei assim, eu pensei, gente, quando a Gabi Zanella me mandou isso,
eu pedi para ela, passa o meu contato para ele, porque eu sou um pouco anta. Eu li no site, eu não entendi muito bem. Daí eu pedi para ele me explicar, ele me mandou um áudio, eu entendi. E eu disse que eu ia divulgar aqui, vou divulgar para quem eu puder. Então, assim, Perfeito. pelo menos a gente vai encerrar com uma notícia muito legal, né? Bah, tem 2 minutos, eu queria fazer mais uma pergunta, eu queria umas perguntas bate e volta práticas para advogada. Por exemplo, se eu ouço gritaria, prática para ajudar mesmo, se eu ouço gritaria da minha vizinha apanhando. Já aconteceu uma vez de eu estar passando na rua, esperando a sinaleira, com o vidro aberto, ouvi uma num prédio gritando, desci, liguei para a polícia, enquanto não chegou, eu dizia, não, é o filho que é drogado, bate na mãe, eu não me interessa. A polícia está chegando ou não? Aí eu quero saber, doutora advogada, o que se faz nessa hora? Se denuncia, como é que fica? Tu tem que dar teu nome, tu não tem que dar teu nome. Não, Última pergunta, temos que fechar. não precisa dar o nome, liga para a Brigada Militar e fala, diz, olha, eu quero fazer uma denúncia de violência doméstica e denuncia o que está acontecendo. A Brigada Militar tem o número, eu vou disponibilizar no card só porque eu não anotei, são muitas. Não é 190? É o 190. Mauro e Elisa, não ouvi nada de vocês. Deixa eu deixar claro que teus primos são meus vizinhos, não tem nada a ver com ele. Foi só exemplo fictício. Ah, sim. Assim. Amores, o assunto é tanto. Eu tinha aqui algumas dicas. 5. Posso acabar com 5 comportamentos que identificam o agressor? Tu dá o tchau e depois eu digo tchau. Vai lá. Gurias, obrigada. Obrigada para o Rodrigo. Adorei esse aplicativo e a gente vai divulgar muito. Vai lá, Dani. Amores, deixa um beijo. Com o meu beijo, eu deixo só para vocês pensarem rapidinho 5 comportamentos que identificam o possível agressor no futuro. Interferir no modo de vestir da companheira. 2. Hábito de controlar as redes sociais dela. 3. Humilha e tem o costume de xingar a companheira. 4. Possessividade. Ele determina sempre o que o casal vai fazer. E 5. Interfere nas relações sociais. 5 coisas para pensar. Beijos, obrigada por tudo, meninas. Mai, querida, muito. Obrigada, boa semana. Boa semana. Boa semana.